Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou o Leandro, acredito que a maioria de vocês já me conhece, mas se tivermos algum visitante hoje, alguém novo que não conhece o clube, eu sou o Leandro, esse é o Clube de Leitura Epimoni e eu vou explicar primeiro o que eu faço e o que nós fazemos para que você entenda como vai funcionar. Tá? Eu tenho uma função, normalmente eu sou o resumista, vamos dizer assim, o resumista do clube, para que todo mundo que esteja com a gente tenha a oportunidade de participar das discussões. A intenção é que todos leiam o livro, nós trabalhamos com livros até curtos, consideravelmente curtos, mas às vezes alguém chegou em cima da hora, não teve a oportunidade de ler o livro ou não conseguiu terminar a leitura. Então a gente sempre faz esse primeiro resumo e depois desse resumo eu dou uma aprofundada em alguns conceitos da obra, mas depois a parte mais técnica fica com o Alexandre, que é o nosso mentor. Esse é o livro desse mês, O Estrangeiro, de Albert Camus. Tem até duas versões aqui, que a minha esposa também faz parte do grupo, então temos duas versões. Como vocês podem ver, é um livro fininho, um livro de umas 100 páginas. Esse aqui tem dois juntos, por isso ele é um pouquinho mais grosso, mas na verdade ele começa por aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, para aqui, ó. Daqui para o final é o livro Estrangeiro. Vamos lá. O Estrangeiro, de Albert Camus. A história começa com o relato do protagonista da narrativa sobre a morte de sua mãe. Dirigindo-se ao asilo onde ela residia, ele interage com figuras como o diretor do asilo, como o porteiro, e durante os preparativos do velório e do enterro da sua genitora, aos quais ele não demonstra nenhuma reação, ele vai interagindo com esses personagens. Tá? Nenhuma reação é demonstrada por ele. Choro, desespero, angústia, confusão, nada. Total indiferença. No dia seguinte ao enterro, o protagonista relata estar em casa e não saber o que fazer. Então ele decide ir à praia. Ele gosta das sensações que a praia provoca nele, então ele vai à praia. Lá ele encontra uma colega com quem ele acaba, naquela interação, começando um relacionamento descompromissado. A moça percebe os sinais de luto nas vestimentas dele, né, percebe que ele estava com algumas coisas de luto, acho que é uma gravata preta, e então ela pergunta, e então o assunto vem à tona. Ele fala do falecimento da sua mãe e a moça se estranha com a proximidade, né, mas um pouquinho mais tarde, durante a noite, eles vão ao cinema e esquecem de tudo isso. Ali então eles levam esse relacionamento para um lado mais íntimo, né, na casa dele, e no dia seguinte, ainda sem saber o que fazer, ele decide gastar metade do dia sentado na varanda fumando um cigarro e observando o movimento da rua. É assim que ele conclui o seu final de semana após o falecimento da sua mãe e chega à conclusão de que nada mudou. Desse ponto em diante somos apresentados ao cotidiano do protagonista. O trabalho, a vizinhança, um senhor idoso com um cão doente, um vizinho envolto em confusões, talvez de não muito boa índole. Desse último ele recebe um pedido de ajuda para que ele redija uma carta com a intenção de castigar uma mulher que esse vizinho se envolveu. Ele escreve a carta, decide escrever a carta, assim meio que no embalo ele vai, escreve a carta, o vizinho agradece, dizendo que agora para ele o protagonista era um amigo. O protagonista reflete consigo mesmo que isso também não faz a menor diferença. Essa indiferença prossegue como uma forte marca da nossa narrativa. Como ao ser perguntado pela namorada se ele a amava, o envolvimento na confusão entre esse vizinho da carta e a polícia, a proposta de promoção que o chefe dele o faz no emprego, o pedido de casamento da sua namorada, a necessidade de conforto desse vizinho idoso quando ele perde o seu cão. Tanto faz, é a resposta dele para todas essas questões. Se ele vai se envolver ou não,
é como que por uma espécie de inércia, uma indiferença. Tanto faz e ele faz, ou tanto faz e ele não faz. Levado por essa mesma inércia indiferente, ele vai acompanhado da sua namorada e do vizinho da confusão, com a polícia e algumas outras pessoas, a uma viagem à praia. Caminhando pela praia, ele tem encontro com uns árabes que lá naquela confusão lá atrás da polícia e do vizinho, ele foi avisado por esse vizinho que os árabes tinham um relacionamento com essa mulher que ele prejudicou. Eles acabam se envolvendo numa briga com eles, mas ele impede o seu colega, o seu vizinho, de matar um desses árabes quando ele pega a arma dele. Eles retornam para casa. Quando ele chega na casa da praia, tem uma escadaria para ele subir. Ele diz que sente muito calor e decide que não tem força para subir a escada, nem para encarar as mulheres reclamando de algumas coisas. Ele volta para trás e vai continuar andando pela praia. Ele vai pensando na sensação de sombra, de frescor e de repouso da nascente lá onde eles foram perseguir os árabes depois. Só que ele está pensando em ir lá e se refrescar e ter uma sensação boa. Quando ele chega lá, ele percebe, para sua surpresa, que um dos árabes ainda está lá e eles acabam se envolvendo de novo numa confusão. Incomodado pelo sol, ele perde um pouquinho da visão, e tanto do árabe quanto da lâmina que ele segura, e acaba atirando e matando esse árabe. Começa aqui então a segunda parte da narrativa. Ele começa a relatar os interrogatórios nos encontros com o advogado dele e com o juiz de instrução. E nesses, uma série de coisas sobre as quais ele considera que não lhe dizem respeito acontecem. Após sua namorada visitá-lo na prisão, ele tem uma conversa interessante com um guarda que diz para ele que ele está há 5 meses já nessa prisão. Ele diz que não percebeu porque a sensação dele, o que ele sente, é que os dias são todos iguais. Então, para ele, é tudo o mesmo dia. A história chega nesse ponto, então, ao julgamento. O promotor aqui tem como principal argumento a total ausência de sentimentos e reações dele diante da morte de sua mãe. Todos os demais personagens descritos até aqui testemunham a favor do protagonista. Mas aparentemente a maioria desses encontros, na verdade, joga contra ele diante do júri. Tem efeito negativo sobre o caso dele aos olhos do júri e de acordo com o discurso daquele promotor. O promotor faz seu discurso final, resumindo tudo que foi descrito pelo protagonista durante a narrativa. Mas a gente tem a impressão que é como se o promotor estivesse vendo de um outro ângulo que não nos foi apresentado. Como se vendo de fora. O protagonista então recebe a notícia de que ele foi condenado à execução. Ele é encaminhado então a uma cela onde ele aguardará a morte. E reflete sobre ela, demonstra um certo conflito entre tentar uma solução para evitar essa morte e se conformar com ela. Mas mesmo seu desejo, nesse conflito, seu desejo de se ver livre, é motivado pela saudade das sensações da vida comum. Essa é uma palavra importante desse livro. Apesar de talvez ela não ser muito descrita, essa intenção, esse conceito é presente na narrativa. Nessa cela ele tem uma última conversa com o capelão e ele recusa os seus serviços, fala que não quer saber, que não acredita em Deus, que não quer esperança nenhuma, e no final ele tem um grande rompante de raiva, no qual ele esbraveja várias comparações entre a sua vida e a vida desse capelão. A qualidade das amizades, a importância da namorada dele estar com ele ou já estar com outra pessoa, tudo isso ele fala na tentativa de demonstrar que tudo tem o mesmo valor. Nenhum. Finalmente ele diz estar aberto para o mundo ao ser esvaziado da esperança e ter percebido nesse mundo uma tão grande semelhança com ele mesmo. A indiferença. Esse é o resumo do livro deste mês, o resumo desta narrativa, uma narrativa que pode ter uma palavra como tema. Talvez você tenha percebido. Indiferença. Tanto faz, não faz diferença. Sou um homem doente, sou um homem mau, um homem desinteressante.
Quero que o mundo se exploda desde que eu possa tomar meu chá. Por que eu dormia tão profundo sono em um barco no meio de uma tempestade? Eu sou um homem hebreu, conheço o Deus que fez o mar. Então me joguem no mar que a tempestade vai passar, porque eu sei que toda essa tempestade, tudo que está acontecendo, é culpa minha, é culpa dos meus atos. Quem se lembra dessas narrativas? Eu acabei de misturar a narrativa do nosso livro, do personagem do nosso livro, o protagonista, do Homem do Subsolo de Dostoiévski e de Jonas, do relato bíblico, do livro de Jonas. Todos unidos por um tema comum, a indiferença. Essa indiferença de estar alheio a tudo o que o cerca, de não dar valor a nada, a indiferença que faz com que o mundo valha menos do que a sua xícara de chá. A indiferença que permite um homem dormir em uma tempestade, mesmo sabendo que ele é a causa de todo o transtorno aos homens que o acompanham. A indiferença de colocar sua vida na prancha, como quem lida com um punhado de farinha. Indiferença. Merceau, O Homem do Subsolo de Dostoiévski e Jonas, unidos pela indiferença. O escritor do livro que estudamos, o Albert Camus, ele diz em outra de suas obras, O Mito de Sísifo, eu colhi essas informações no material do professor José Munir Nasser, que já foi citado em outro livro nosso, no mês anterior. Ele diz que há 4 maneiras de lidar com um conceito chamado absurdo. Eu quero que vocês notem bem que isso é o que o autor diz. Tá? Eu, particularmente, avalio que ele esqueceu de um conceito, de uma alternativa, mas eu vou abordar as 4 que o autor diz. São elas: viver uma vida tão absurda quanto. Um exemplo clássico é o personagem Dom Juan, que vive sua vida simplesmente para ter uma mulher nova a cada noite ou até mais. A segunda é o suicídio, que é um escapismo desse absurdo. Ao invés de enfrentá-lo, você foge dele. A terceira é a tentativa de produzir um novo mundo através de uma revolta, acreditando que talvez você mesmo seja uma espécie de Deus capaz de construir um novo mundo sem absurdos, como se a sua própria mente não fosse também parte desse grande absurdo. E a quarta é conviver com o absurdo, seguir a vida normalmente, mantendo a máxima distância desse absurdo, fingindo que ele não está ali, mas entendendo conscientemente que ele está ali. Essa última é a narrativa padrão da indiferença. Consiste em limitar-se à percepção sem se importar com o absurdo. Você se limita a percebê-lo sem se importar muito com ele. É isso que faz o nosso personagem, o personagem do livro O Estrangeiro. Toda a sua vida é pautada em uma total ausência de qualquer padrão, seja moral, intelectual, ético, volitivo. Ele faz as coisas sem motivação, ele simplesmente faz. Não emprega nenhum desses atributos para fazer suas escolhas. Desde as primeiras páginas ele demonstra que o que afeta ele muito são as sensações. O sol cansa, o silêncio cansa, quando acende a luz incomoda, quando ele vai à praia ele gosta do frescor, quando ele está com a sua namorada ele gosta do sorriso dela, do contato físico, sempre ligado às sensações. Um homem das sensações, ele vive por elas. Mesmo na prisão, quando ele chega à prisão, todo o anseio de liberdade dele é relacionado a essas sensações. Ele sente saudade da praia, ele sente saudade da sensação da onda batendo nos pés, ele sente saudade sempre de sensações, não revela nenhum plano, nenhum sentimento, nenhum valor, nenhuma missão especial. Sempre há sensações. Mesmo na relação com a sua namorada, eles não chegam a esse termo oficialmente, mas com a sua companheira de relacionamento, vamos colocar assim, então, mesmo nessas relações ele está sempre motivado pelas sensações, pelo visual, pelo que ele vê, pelo sorriso, pelo vestido bonito, pelo corpo. Nunca há um sentimento, algo de maior valor. Ele, aliás, não estabelece nenhum tipo de tábua de valores.
Todas as relações que ele descreve ter se envolvido durante a narrativa acabam no final da narrativa jogando contra esse personagem, contra o nosso protagonista, no momento do julgamento. Na verdade, se ele tivesse dado vazão a qualquer outra coisa que não fosse as sensações, que não fosse a indiferença, que não fosse talvez o que hoje popularmente nós conhecemos como um deixa a vida me levar, provavelmente ele não teria se envolvido na maioria das relações que ele se envolveu. Ele não teria se envolvido talvez com essa companheira, talvez naquele momento, logo após o enterro de sua mãe, porque ele simplesmente foi. Talvez ele não tivesse se envolvido com esse homem que agredia as mulheres, porque ele também simplesmente foi. Talvez ele não tivesse dado um depoimento a favor dele na delegacia. E principalmente, talvez ele não tivesse dado aquela última caminhada solitária na praia, que foi o que causou toda a derrocada na vida dele. Se ele tivesse talvez dado mais valor às pessoas que estavam com ele na casa e subido as escadas, mesmo estando cansado do sol, ele provavelmente não teria se envolvido em nada disso. A escolha dele de não fazer juízo foi que levou a tudo isso. Tudo determinado pela indiferença. Parece estranho, talvez, para você. Como assim, Leandro? Como indiferença? Ora, a vida é feita de escolhas. E até mesmo não escolher, não pensar, não fazer juízo, não criar essa tábua de valores, tudo isso é também uma escolha. A escolha de se entregar e de se esvaziar de seu interior. A escolha de manter distância desse absurdo, fingindo que ele não está ali e que é possível viver sem ser afetado por ele. Isso também é uma escolha. E toda escolha tem consequências, e a história desse mês demonstra isso claramente. Viver uma vida de sensações pode parecer tentador, ainda nos dias de hoje. Deleites, diversões, festas sem fim, ostentação, consumismo desenfreado, hedonismo, autossatisfação, uma busca constante, por sensações e emoções temporárias, passageiras, que querem nos isolar do aparente absurdo do mundo. Não é familiar? Será que não lembra muito a vida do nosso personagem? E será que não lembra muito a vida de muitas pessoas que talvez nós conhecemos? Pois é, esse livro é dos anos 40, lá de 1940 e alguma coisinha, e parece tão atual como se tivesse sido escrito no mês passado. A diferença é que os contemporâneos do Camus, eles enfrentavam uma realidade duríssima. Os horrores da guerra deram origem a uma corrente de pensamento filosófico chamada niilismo. Os horrores da guerra eram tão fortes, tão presentes, que eles levaram a esse desdobramento. Nós já falamos dele no ano passado. No nosso Instagram tem uma postagem sobre ele. Se você tiver interesse em dar uma olhada, eu acredito que você vai ter. A gente vai postar ele aqui também. A gente tem uma postagem a respeito dele, com um pequeno resumo. A fundação dessa cosmovisão, dessa forma de pensar e enxergar o mundo, é a soma da inconsistência das visões de mundo sem Deus do naturalismo ou materialismo, com a total ausência de sentido da guerra. A guerra dizimou muitas vidas, interrompeu muitos planos, destruíram sonhos, projetos, num abrir e fechar de olhos. Muitos, num volume talvez inimaginável. E parecia não haver sentido. Junte a isso a compreensão crescente naquele momento do naturalismo, materialismo, que tudo que existe é a matéria. Inclusive a sua razão é a matéria. Essa compreensão do naturalismo, do materialismo. E dentro dessa forma de pensar, pela qual nós entendemos a vida, a razão não tem origem, a vida não tem origem, nada tem uma intencionalidade. Tudo vem de um grande acaso que gerou nada além de matéria. E assim a vida se torna um grande absurdo. Não há sentido em nada e sequer é possível saber o que é a realidade. Por outro lado, nós atualmente estamos submersos em um mundo repleto de estímulos e excitações, tal qual o nosso protagonista. Nos entregamos de corpo e alma, principalmente a alma,
a total absorção desses estímulos e sensações indiferentes à realidade, fazemos deles a motivação, o movimento único de nossas vidas. Sempre buscando um lazer, uma festa, uma balada, um caso novo, uma aventura nova. E tornamos tudo isso a motivação única de nossa existência. A grande questão que nós precisamos refletir hoje, tendo em vista todo esse panorama que foi apresentado, tanto pelo livro quanto por esse meu resumo, é: a indiferença também é uma escolha. E nós vimos hoje, quem leu essa narrativa e quem ouviu esse resumo, percebeu que toda escolha tem uma consequência. Esse é o fim da minha fala, eu espero que tenha sido claro. Logo mais teremos momento para perguntas e respostas, e desde já eu quero agradecer a oportunidade e dizer que foi um prazer estar aqui falando para vocês. Fiquem bem, até a próxima.